A paz do Senhor a todos, sou o Bispo Robson Nascimento e nesta manhã gostaria de compartilhar uma palavra contigo. É mais uma visão panorâmica sobre a vida de José. É um personagem que eu me identifico bastante e tenho certeza que todos nós, na condição de cristãos, sempre aprendemos muitas coisas com a vida de José. E eu gostaria de começar a examinar algumas qualidades que José tinha e que podem ser aplicadas à vida de um líder. Uma certa ocasião eu comprei um livro que ele tinha como título Pastor, uma espécie em extinção. E desde o momento que eu comprei aquele livro, subiu ao meu coração uma preocupação, com a extinção de líderes na terra. E a gente está vendo ao longo dos anos, conforme os anos vão passando, conforme o arrebatamento da igreja está se tornando mais e mais próximo, essa realidade vai se tornando bem visível aos nossos olhos. Líderes desistindo, líderes não se sentindo capazes de fazer o que receberam das mãos de Deus para fazer. E tudo isso vai dando legalidade à chegada do anticristo. Mas nós temos que ser perseverantes. Enquanto estivermos aqui na terra, temos que estar pedindo ao Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que tenhamos desejo de buscar em Deus as qualificações que são necessárias para enfrentarmos de forma resiliente, com resiliência, os dias maus que se levantam na terra. Temos vivido esses dias de pandemia, Algo que há muito, ou para muitos, era algo que não iria acontecer nunca, mas está acontecendo, trazendo metamorfoses sociais a muitos lugares, a muitos países, E a preparação de líderes é tremendamente preponderante nesses dias, Porque aonde tem liderança tem organização, aonde tem liderança tem prosperidade, aonde tem liderança tem longevidade, enfim, uma série de benefícios. Claro que eu estou falando de um líder que vive sua vida debaixo do temor e tremor de Deus. Eu não estou falando de uma espécie qualquer de líder, eu estou falando de líder que transcende as expectativas, De líderes que vivem uma vida buscando transcendência em Deus, ou seja, buscando sobrenaturalidade, para agir de forma sobrenatural na terra, porque os dias são maus. E esses dias maus exigem de nós uma vida em comum. E essa vida em comum, compatível a esse momento, a gente só vai encontrar em Deus. Só Ele pode produzir esses benefícios através da operação do seu Espírito em nós. Então quero compartilhar contigo algumas qualidades que eu consigo enxergar na vida de José e que elas devem estar nas nossas vidas, porque todo líder vive debaixo de grandes pressões, Se tem algo que o líder não vai escapar nunca, são as pressões existenciais, as pressões sociais, espirituais, enfim, ele vai estar sempre cercado por pressões. As pessoas vão estar sempre esperando no líder e querendo algo mais do líder, Por isso ele foi chamado. A esperança que está no coração das pessoas é que o líder tenha a resposta, Eu sempre gosto de lembrar de Salomão. Ele estava dentro de uma situação extremamente difícil, Quando aquelas duas meretrizes se apresentaram diante dele, ele não estava na casa que elas estavam quando uma delas deitou por sobre o filho displicentemente de madrugada e matou a criança involuntariamente, mas matou. Mas a partir daquele ato involuntário, ela passou a agir de uma forma maliciosa. Foi lá na sua amiga,
tirou o filho da sua amiga, colocou perto de si, e o seu filho morto, ela colocou lá perto da sua amiga, que também era uma meretriz. E aquela que perdera o filho, veio até Salomão junto com a outra, a criminosa, digamos assim, e vieram até Salomão, e chegando Salomão, contaram a situação, e como resolver aquilo. E com certeza Salomão estava cercado por muitas pessoas, e todas aquelas pessoas ficaram dentro de uma expectativa, o que ele vai responder? O texto não está nos dizendo isso, mas é bem comum isso acontecer. As pessoas criarem uma expectativa, o que ele vai fazer? Alguns fazem isso com boas intenções, com o desejo que o seu líder dê uma resposta favorável. Outros tentam se aproveitar do momento para dizer, tomara que ele não tenha uma palavra para dizer e seja envergonhado. De um lado ou de outro, o líder vai estar cercado por pressões. Então, por isso que é necessário ele ser um líder que se prepare constantemente. E Salomão dá uma resposta, né, adequada àquela situação. Ele pede uma espada, né, e menciona que vai dividir a criança no meio e dar uma parte para uma mãe e uma parte para outra mãe. A verdadeira mãe ficou tão condoída que ela resolveu, para não ver o seu filho morto, sacrificar a sua maternidade, mas manter o seu filho vivo, deixando que a outra que roubara seu filho ficasse com a criança. Salomão, vendo isso, ele consegue ter a percepção correta de que verdadeiramente aquela que fizera esse tipo de sacrifício, deixando o seu próprio filho com a outra para não vê-lo morto, ele identifica que aquela mulher era a mãe da criança e manda as pessoas entregarem àquela criança a verdadeira mãe. E o capítulo 3 de 1 Reis, verso 28, informa-nos que todo Israel se admirou, ou seja, havia um auditório ali e uma expectativa, mas aquele incidente, aquela situação promoveu o ministério de Salomão, né? Deu um sustentáculo ao ministério de Salomão. Então, o líder, ele está dentro de pressões, né? Ele vai ter que ter respostas. E para que nós tenhamos a certeza que teremos sempre uma resposta, sempre esse dinamismo necessário dentro das situações difíceis, é necessário que nós tenhamos uma comunhão sólida com Deus, uma dependência do Senhor, nunca esquecermos disso, né? Se tem algo que não pode faltar ao coração do líder, é dependência de Deus, porque o próprio Jesus, sendo Deus, mostrou para nós, através dos seus exemplos, que ele era, na prática, dependente do seu Pai, né? Então, por isso, Jesus se tornou um grande vencedor, um exemplo de vitória, um exemplo de caráter, um exemplo em tudo, né? Jesus foi perfeito em tudo, deixando todos os exemplos que são necessários para que nós vivamos aqui na terra uma vida diferenciada para ajudarmos os povos. É necessário que nós tenhamos essa diretriz, né? Porque não adianta nós termos uma vida diferenciada, mas para o nosso bel prazer. Nós temos que fazer isso para a glória de Deus e para que vidas sejam edificadas. Amém? Então, quando José apresenta aquele padrão de vida, né, ele estabelece uma cultura moral diferenciada dentro do Egito, né? A partir do momento que ele foi colocado dentro do Egito, ele apresenta uma cultura moral diferenciada. Ele tinha tudo para se tornar uma pessoa revoltada, ele tinha tudo para dar volta nas pessoas, ele tinha tudo para ter um enriquecimento ilícito, mas absolutamente nada disso subiu ao coração dele, porque ele entendeu que Deus tinha uma missão, um propósito através da vida dele. E essa deve ser a nossa postura, para que nós alcancemos pessoas e ao partirmos dessa terra, seja arrebatados, né? Ou por morte natural, que assim seja, né? Que não venhamos passar por nenhum tipo de... Aí que passemos, o importante é que estejamos em Deus. Nós deixamos um legado. Eu sempre costumo dizer que o legado é uma história indestrutível. Quando a pessoa tem um legado, né, ela é uma história indestrutível. Tem pessoas que têm um legado ruim, como o caso de Hitler, né? Mas é um legado indestrutível. Tem pessoas se inspirando, por mais que pareça estranho, em Hitler.
Por outro lado, tem pessoas contando a história de Hitler para mostrar quão mal aquele homem foi nos seus dias, mas ele deixou um legado. Não podemos negar, né? Mas é melhor que deixemos um legado que venha a edificar vidas, transformar vidas, a aproximar pessoas do Senhor Jesus, porque esta é a missão da igreja. Amém, queridos? Então José, ele tem todas as qualidades que a gente precisa, ou melhor, muitas qualidades, todas as qualidades quem teve foi Jesus, né? José deixa muitas qualidades que são necessárias na nossa vida, e se nós fizermos um bom proveito dessas qualidades, nós seremos bem-sucedidos na nossa vida de liderança. A primeira qualidade que eu vejo aqui na vida de José é a adaptabilidade. Ele se adaptava. E eu gosto muito quando Paulo, ali no capítulo 4 de Filipenses, ele fala, eu sei estar bem em toda e qualquer situação, sei estar abatido, mas também sei estar vivendo, administrando a minha vida em momentos de alegria. Eu posso ter fome, como posso ter abundância, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então o líder, ele tem que aprender a ser uma pessoa adaptável. Eu não posso pensar só que tudo vai ser flores. Eu tenho que entender que também haverá momentos difíceis, né? Então a gente não pode ficar pensando só que os momentos da vida serão bons. Mas a Bíblia também está nos dizendo, no livro de Eclesiastes, que quem olha para o vento não semeia. Então nós temos que nos adaptarmos aos momentos difíceis e continuarmos a missão que Deus tem dado a cada um de nós. Então, adaptabilidade. Olha o que acontece na vida de José. José, escravo sem nenhuma influência. Quando ele chega no Egito, ele é um escravo sem nenhuma influência. Daqui a um pouco, ele é um escravo com alto grau de influência. Quando ele vai para a casa de Faraó e Potifar, melhor dizendo, para a casa de Potifar, e Potifar identifica potencial naquele moço. Então, ele já era um escravo, mas com um grau de influência. E ele passa por um outro momento, ele está lá em cima, daqui a um pouco ele já está lá embaixo. Ele é preso, né, por conta da injustiça que a mulher de Potifar fizera a ele, mentindo para o seu marido, que José havia tentado violentá-la, e José é colocado numa prisão. E quando José chega na prisão, ele é um preso sem nenhum grau de influência. Passa-se um tempo, que a Bíblia não nos informa, José passa a ser um preso com alto grau de influência, porque José era uma pessoa que sabia se adaptar às situações que ele estava, sem perder essa cultura moral que ele estabelecera para a sua vida, claro que tudo com orientação de Deus. Então, adaptabilidade é algo que tem que haver na vida do líder. Algumas pessoas, quando estão com uma receita alguns líderes, quando estão com uma receita boa dentro da sua igreja, eles são grandes administradores. Mas quando essa receita decai, essa sensibilidade administrativa, ela vai embora. Então nós temos, como na condição de líderes, que estarmos nos preparando para esses dias difíceis também, né? O próprio Jesus, né? Ele passou por diversas situações boas. Ele comeu muitas vezes na casa de Lázaro, né? Ele andou muitas vezes com seus discípulos só ensinando, sem passar por nenhum tipo de infortúnio. Mas houve momentos difíceis também. E dentro de toda e qualquer situação, Jesus, ele era uma pessoa adaptável, né? Ele chega a dizer lá, eu gosto muito de Marcos 10:45, quando ele fala: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, Jesus era uma pessoa também adaptável. José passa por todas essas situações. E ontem eu estava vendo a mensagem de um querido pastor, que eu não me lembro o nome agora. Por um acaso eu passei pelo YouTube e vi a mensagem do irmão e fiquei vendo. Uma mensagem muito boa, edificante. E ele falava o seguinte, fugindo aqui um pouco do nosso assunto, mas dentro da vida de José. E ele falava o seguinte: se José fosse atendido no momento que ele queria, né, que ele fez a petição ao copeiro, dizendo: olha, lembra-te de mim quando você estiver lá perto de Faraó, lá no capítulo 40 de Gênesis. Se ele fosse atendido naquele exato momento, a única vaga que tinha era de padeiro. O irmão estava falando e faz sentido, né?
porque o padeiro, ele foi morto, né, por uma palavra profética que José falara para ele, que Faraó iria matá-lo, e aquilo aconteceu, e a única vaga que tinha, segundo o irmão, faz sentido, que seria de padeiro. Mas passou um tempo, e chegou o tempo de Deus, e a única vaga que tinha, e Deus havia reservado aquela vaga para José, era de governador. Então, querido, nós precisamos, na condição de líderes, de ser pessoas adaptáveis para que possamos aguardar, ter paciência para esperarmos no tempo de Deus. O próprio salmista, no capítulo 40 de Salmo, fala: esperei com paciência no Senhor e Ele me tirou de um tremendal de lama, né? Então, a paciência, né, é uma das ferramentas que a gente pode usar aqui para fazer com que a nossa capacidade de se adaptar às situações cresça, amadureça, se fortaleça, né? Então, José era uma pessoa adaptável. Todo líder tem que ser adaptável, né? Você vê que muitas vezes fizeram coisas terríveis com Jeremias, mas ele estava firme, ele não abandonou a sua fé. Muitas vezes fizeram coisas terríveis também com Daniel, com muitos outros, e eles estavam firmes, né? Então, Paulo, por sua vez também, ele estava dentro de palácio, mas também estava fugindo, estava preso, estava solto, em toda e qualquer situação, ele estava sempre aproveitando para falar do Evangelho de Cristo, né? Alguns estudiosos dizem que quando Paulo estava preso em Roma, ele mesmo preso, ele anunciava o Evangelho à guarda pretoriana, que era a guarda de elite do imperador, né? E com certeza muitos se converteram, porque a virtude do Senhor vinha sobre a vida daquele homem. Então esta é uma qualidade, irmãos, a adaptabilidade é uma qualidade que não pode faltar na vida de nenhum líder. Olha o que diz aqui o capítulo 39 de Gênesis, versos 22 e 23. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali, ou seja, ele passou a ser um administrador carcerário. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava, né? Então ele atingiu esse grau elevado, né, de influência dentro da prisão também. Atingiu na casa de Faraó, né? Perdeu, foi para a prisão, não tinha grau de influência nenhuma, mas pelo fato de ele ser uma pessoa focada em Deus, ligada em Deus, direcionada por Deus, dependente de Deus, o carcereiro Mor, o responsável pelo cárcere, né, começou a observá-lo, ao ponto de confiar tudo o que se passava ali, administrativamente falando, às mãos de José. E por que isso tudo aconteceu? Porque José era uma pessoa adaptável. Você precisa entender isso. Você não pode ficar pensando só em coisas boas. Acontecerão coisas adversas. Jesus sempre fala, eu sempre me lembro que Jesus falou: aqui no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, Jesus venceu, volto a reiterar, por conta dessa adaptabilidade que também fazia parte da vida de Jesus, e se fez parte da vida de Jesus como líder, tem que fazer parte da nossa vida também, para que o nosso ministério como líder seja um ministério sólido, né? Forte, impactante, influenciável, né? Todas essas coisas podem acontecer se nós formos pessoas adaptáveis. Louvado seja o nome de Jesus, né? A segunda qualidade que eu vejo na vida de José é produtividade. Muitas vezes nós somos produtivos quando a gente vê as coisas com o desenho, né, que está dentro da nossa expectativa. Se as coisas não estão dentro das nossas expectativas, a nossa produtividade ela fica bloqueada. Mas com José não. Em toda e qualquer situação, José ele foi uma pessoa produtiva. Nos 3 ambientes que ele passou dentro do Egito, a casa de Potifar, né? 4, né?
porque ele foi vendido como escravo para um ambiente de escravos lá, foi para a casa de Faraó, foi para o cárcere, foi para o palácio de Faraó, e em todas essas situações, José era uma pessoa produtiva. Então não é um ambiente que nos dá a capacidade para sermos produtivos, é o nosso caráter. Se nós somos pessoas com caráter, com a moral elevada, com um caráter diferenciado, a gente vai fazer aquilo que apraz ao coração de Deus, a gente não fugiremos ao compromisso que o propósito de Deus exige de cada um de nós. Então, na casa de Potifar, no capítulo 39, verso 4, olha o que diz: e José achou graça em seus olhos, no caso aos olhos de Potifar, e serviam. Isso é algo muito interessante. Muitas vezes, quando a gente consegue, algumas pessoas, né, não nós, algumas pessoas alcançam a confiança do outro, o seu rendimento cai. Ela fica relaxada. Mas quando José acha graça aos olhos de Potifar, ele serve a Potifar. Amém? E continuando, e ele o pôs sobre a sua casa. Olha, quando ele passa a servir, Potifar coloca ele com a responsabilidade de toda a sua casa. E entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha que coisa gloriosa, a importância de termos uma vida servil, né? Toda pessoa produtiva, ela tem que ter uma vida servil. Todo líder tem que ser produtivo, todo líder tem que ser servo. Jesus conseguia flutuar entre essas duas situações, Senhor e servo. Isso nunca desmereceu Jesus. Nós podemos ser líderes e servos ao mesmo tempo. Isso só vai gerar segurança, proteção para nós, nas nossas relações interpessoais e também na nossa relação com Deus. Então, José era produtivo, era uma outra qualidade que José tinha. Em todo e qualquer ambiente, nos ambientes distintos que ele era produtivo. As pessoas viam que esse rapaz era um rapaz trabalhador. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Veja aqui no capítulo 39, verso 22, quando ele está no cárcere. E o carcereiro mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. Pare para pensar. Você conseguia ser gestor de vidas tão complicadas, presidiários. Mas mesmo assim, José foi bem sucedido porque ele era produtivo e, acima de tudo, né, o que nos faz entender tudo o que se passava na vida de José é que o Senhor era com José. Dava a unção que era necessária para José ter toda essa capacidade para estar bem em toda e qualquer situação. Louvado seja o nome de Jesus. Veja dentro do palácio, né, no capítulo 41, verso 44. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Ele usa essa figura de linguagem para mostrar que todas as pessoas, a partir daquele momento, daquela ordem de Faraó, estariam debaixo da dependência de José, debaixo da administração governamental de José. Que coisa gloriosa! E tudo isso foi conquistado porque José era uma pessoa adaptável, José era uma pessoa produtiva. Então, se nós buscarmos essas qualidades no coração de Deus, nós encontraremos e teremos sucesso. Não um sucesso com o modelo humano, natural, mas um sucesso que advém do coração de Deus. Um modelo de sucesso que venha do céu, para que nós sejamos bem-sucedidos naquilo que Deus tem nos colocado às nossas mãos. Glórias seja dada ao nome de Jesus. A terceira qualidade que eu vejo na vida de José é a integridade. Amém, queridos? A integridade é o combustível de uma visão. Se você tem uma visão e não tem integridade, essa visão não sai do lugar porque não tem combustível. Carro sem combustível, ainda que seja novo, não anda. Se você recebe uma visão nova e não tem a predisposição de buscar no coração de Deus a integridade, essa visão não vai sair do papel, como as pessoas falam, né? Então, todo projeto de Deus
na vida de José e para a vida de José, porque Deus tem projeto através da nossa vida e para a nossa vida também. José casou, José formou família, depois José levou a sua parentela para o Egito, cuidou. Deus também age a favor daquilo que a gente necessita como seres sociais, né? Então a integridade é o combustível de uma visão. Então José era íntegro e a visão que ele recebeu no seu coração, que contou para os seus irmãos, apesar dos seus irmãos tentarem frear a caminhada de José, esse combustível maravilhoso chamado integridade fez com que José trilhasse o caminho que era necessário e chegou até onde Deus queria. Ele chega a dizer para os seus irmãos no capítulo 45 de Gênesis: não turbe o vosso coração por haver me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Não parou. Por quê? O combustível da sua visão era a integridade. A integridade, ela é uma usina de oportunidade. Sempre que nós nos comportarmos com integridade, nós teremos oportunidades preparadas por Deus. Eu vejo isso na vida de Raabe, né? Ela passa a se mostrar uma pessoa íntegra a partir do momento que os espias entrarem em sua casa. Eu tenho até um livro, O que Vale a Pena Viver, da minha autoria, que eu trato sobre essa questão da vida de Raabe, né? Então, a integridade é uma usina de oportunidade. As pessoas, por mais que a gente não queira acreditar, estão buscando pessoas íntegras. Querem pessoas íntegras perto de si. Então, a integridade é uma usina de oportunidade. E isso tudo aconteceu na vida de José. Oportunidade em cima de oportunidade. Quando não parecia que era uma oportunidade, Deus estava afirmando, através da presença dele, que aquilo era uma oportunidade. Ele vai por cárcere, parece que não é oportunidade, mas a porta daquele cárcere era a porta para José entrar no palácio. Parece paradoxal, mas Deus usa dessas formas paradoxais para agir, né? Inusitadas para agir, para mostrar a sua soberania e o seu controle sobre tudo e todos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero repetir: a integridade é o combustível da visão. Se não tem integridade, a visão não anda, a visão não se desenvolve. A integridade é uma usina de oportunidades. Se não tiver integridade, as oportunidades que são necessárias para que nós tornemos real a visão que estamos recebendo de Deus não vai acontecer. E em terceiro lugar, a integridade é a sustentação de uma boa realidade. Aquela realidade que José entrou, quando ele entra dentro do palácio, quando ele se estabelece como governador, ao ponto de dizer para os seus irmãos que deveriam ir até o pai deles e trazer o pai deles, e que o pai deles ia ver toda a glória que ele recebera dentro do Egito. Aquilo tudo sofreu, ficou sustentado, ficou permanente na sua vida por conta da integridade de José. Louvado seja o nome de Jesus. Se você quer a tua visão, se você quer que a sua visão se torne real, né, e se torne uma visão, uma realidade permanente, seja pessoa íntegra, não minta. Seja uma pessoa íntegra, não seja falso. Seja uma pessoa íntegra, não tente derrubar ninguém, seja íntegro. É isso que Deus quer de cada um de nós, para louvor e glória do seu nome. Uma quarta qualidade que a gente vê na vida de José é cumplicidade. José era cúmplice de Deus, né? Tudo que José fazia era com a direção de Deus. Tudo que José gostava agradava a Deus. Onde Deus o queria, José ali estava. Olha que coisa gloriosa, cúmplice de Deus, né? Cumplicidade era uma qualidade que José tinha, que é necessário que nós tenhamos, sejamos cúmplices de Deus. Tudo que José fazia era com a direção de Deus, eu repito. Tudo que José gostava agradava a Deus. Onde Deus o queria, José ali estava. Veja o que diz Mateus, capítulo 11, verso 27 de Mateus. Mateus, capítulo 11, verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. É Jesus falando. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha a cumplicidade de Jesus com o seu Pai.
E o texto me deixa entender que essa cumplicidade ela também pode ser alcançada, ela pode ser distribuída a cada um de nós. Basta tão somente que nós tenhamos um testemunho adequado, um testemunho que alegra o coração de Deus, para que Deus nos conceda esse benefício. A relação de José com Deus, ela tinha esse perfil por conta de José verdadeiramente ser cúmplice de Deus. E a gente vê essa cumplicidade de José quando ele fica frente a frente com seus irmãos, pessoas que o venderam para o Egito, pessoas que fizeram com que José sofresse dentro do Egito 13 anos, longe do pai, longe da família, longe dos benefícios que ele tinha na sua casa, longe da juventude, porque José não teve adolescência, a vida foi dura para José. Eu me lembro, queridos, que aos 11 anos de idade, eu percebi que eu precisava me tornar uma pessoa adulta. Dentro das possibilidades, né? Eu via como estava a minha casa, o sacrifício da minha mãe, lutando para manter os filhos, e eu entendi que eu precisava trabalhar, ajudar minha mãe. Então eu não tive adolescência, né? Hoje as pessoas falam, o aborrecente, o meu adolescente fez isso, o meu adolescente... Eu não tive essas benécias como algumas pessoas falam, né? Eu não tive adolescência, eu tive que amadurecer. A situação exigia isso, né? Então, queridos, é necessário que a gente pense nisso. José sofreu muito, mas apesar do sofrimento, não teve um impacto generalizado na vida de José, porque ele era cúmplice de Deus. E volta a repetir o capítulo 45 de Gênesis, né? onde José afirma: eu sou José, vosso irmão, não tome o vosso coração por haver me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Cúmplice de Deus. O cúmplice de Deus, ele coloca em sacrifício a sua vontade e adere à vontade de Deus. Isso é ser cúmplice de Deus. Louvado seja o nome de Jesus que está nesse lugar, falando ao teu coração, falando ao meu coração. O Senhor é conosco, glória seja dada a Jesus. Uma outra qualidade, em quinto e último lugar, que eu estou vendo, claro que José tem muitas outras qualidades, né? Algumas pessoas chegam a dizer, eu gosto muito disso, que na vida de José apareciam 130 tipos de Jesus. Olha que privilégio! Jesus se refletia na vida dele 130 vezes, alguns estudiosos chegam a dizer. Se a gente refletir apenas uma virtude de Jesus, isso já é glorioso, isso já traz benefícios incalculáveis. Imagina uma pessoa com 130 virtudes da vida de Jesus na sua própria vida. Que coisa maravilhosa. Em quinto lugar, moderabilidade. Moderabilidade, ele era moderado. Se ele não fosse moderado, ele mandaria matar os seus irmãos. Se ele não fosse moderado, ele podia chegar até a ponto de suicidar-se. Mas ele era moderado. Moderabilidade é uma virtude que estava na vida de José. Ele não julgou a mulher de Potifar. E José chegou a um momento que ele mandava em tudo. Nós lemos anteriormente aqui, Faraó falando, olha, ninguém levanta a mão ou o pé sem que José ordene. Então ele estava com a máquina do governo na sua mão, ele tinha todo o poder para mandar viver e morrer, né? Mas ele não fez isso, porque ele era uma pessoa moderada. A moderação, ela tem que fazer parte da vida do líder. Tem pessoas que hoje te agradam e amanhã são infiéis, são injustas, são ingratas. E a gente precisa ter a moderação que é necessária para entender que são ossos do ofício, como as pessoas falam, né? Então é necessário moderabilidade. É uma qualidade, uma virtude que José tinha e que precisa estar na nossa vida, porque as pressões são intensas. Tem pessoas vindo na nossa direção com aparente benefício, como foi o caso da mulher de Potifar, né? Ela queria trazer um benefício físico para José, né? Deitar-se com ela. E naquele momento, um jovem na idade de José, ele precisava dessa satisfação orgânica, sexual, né? Mas ele resistiu àquilo tudo, porque ele era uma pessoa moderada. A moderação é a qualidade moral que precisa estar na nossa vida, para que a gente não se aproveite de coisas aparentemente boas, mas que vão, na realidade, trazer
prejuízos para a nossa vida. Moderabilidade era algo que estava na vida de José. Ele também, como eu estava falando, ele não se vinga dos seus irmãos, ele não deprime a sua alma. Ele poderia falar assim: poxa, eu estava tão bem na casa de Potifar, eu realmente não fiz nada com aquela mulher, agora estou nesse cárcere fétido, nessa situação injusta, vou parar com tudo, vou pendurar uma corda aí, vou me enforcar, vou acabar com a vida. Ele não faz isso, ele prossegue. E nós aprendemos com José o seguinte, irmãos: sempre que Deus estabeleceu um processo em nossas vidas, a gente vai passar pela água, a gente vai passar pelo fogo, mas apesar de passarmos por essas situações, esses ambientes não vão derrotar a nossa vida, como fala o livro de Isaías 43, né? Passa pelo fogo, não será queimado, passa pela água, a água não submergirá a minha alma. Nós vamos vencer. O fato de a gente passar dentro de uma situação adversa não significa que Deus vai estacionar o nosso destino ali, que Deus vai rasgar o propósito que Ele tem na nossa vida. Não, absolutamente não. Com isso, Deus está apenas mostrando para nós que a gente pode confiar plenamente nele e que Ele é plenamente soberano em toda e qualquer situação. Amém, queridos? Glórias seja dada ao nome de Jesus. Agora eu gostaria de compartilhar contigo, para a gente encerrar, algumas verdades para o crescimento de um líder. Em primeiro lugar, o fundamento dos direitos é o perdão. Na vida de José a gente aprende isso. O fundamento dos direitos é o perdão. Olha o que diz o capítulo 3, verso 17 ao 20 de Gênesis. E essa verdade se aplica à vida de Adão. O fundamento dos direitos é o perdão. Você só está tendo direitos porque você foi perdoado por Deus. Amém? Você está tendo o direito de viver. Você está tendo o direito de trabalhar. Você está tendo o direito de ter uma família porque você foi perdoado por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O fundamento dos direitos é o perdão. Olha o que acontece na vida de Adão, capítulo 3, verso 17 ao 20. E a Adão disse, é Deus falando a Adão, né? Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerá dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Ele comeria com dor, mas não perdeu o direito, porque ele estava sendo perdoado por Deus. Verso 17, verso 18, do capítulo 3 de Gênesis. Espinhos e gardos também se produzirá, e comerás a erva do campo. Ia ter alimento para ele, porque ele foi perdoado, apesar do que tinha feito. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ele tinha que ter trabalho, direito a trabalhar. Então o fundamento dos direitos é o perdão. Ele só conseguiu esses direitos porque foi perdoado. Porque o que Adão fez era imperdoável, porque Deus o avisara. Mas Deus, por ser longânimo, Deus por ser benigno, Deus por ser bondoso, perdoou Adão, né? Providenciando um cenário para já mostrar através de Adão que ele tinha um projeto para a humanidade a partir do seu filho. Quando ele rasga o animal, né, no capítulo 3, do verso 15 ao 21, ele rasga um animal inocente, veste e cobre a nudez de Adão e Eva, mostrando para nós que ele tinha um plano real, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa alma. E essa cobertura, essa propiciação, ela foi feita em Cristo, foi feita através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, lá na cruz do Calvário. Ele está vivo. Glória seja dada o nome de Jesus. Essa é a primeira verdade que eu aprendo aqui com José e que serve para a vida, para o crescimento de um líder, né? O fundamento dos direitos é o perdão. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Ele, no versículo 20 do capítulo 3, ele deu um nome a Eva, direito, porque o fundamento do direito é o perdão.
Amém, meus amados? Você tem direitos, você líder, tem direitos porque você foi perdoado. Você tem todas essas virtudes, essas qualidades, essas habilidades, esses direitos celestiais, essa graça da parte de Deus, porque você foi perdoado. Em segundo lugar, a segunda verdade que eu aprendo aqui para o crescimento da vida de um líder, as virtudes perpetuam as decisões. Aonde tem virtudes, as decisões são perpetuadas. Olha o que diz Êxodo, capítulo 1, versos 6 e 7, falando sobre José. Ele já havia morrido, mas as virtudes da vida de José se perpetuaram no coração de Israel por conta da sua integridade, por conta do conjunto de qualidades, melhor dizendo, que haviam na vida de José. Olha o que diz o capítulo 1 de Êxodo, o verso 6 e 7. Verso 6 fala: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Verso 7: e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Olha, as virtudes perpetuam as decisões. As decisões de José se perpetuaram no meio do seu povo, porque ele era uma pessoa virtuosa. Glória seja dada ao nome de Jesus. A gestão de um propósito se faz em ambiente de virtude. Não importa o que está fora de você, mas se existe em você virtudes, o propósito de Deus ele vai se cumprir, não importa onde você esteja. Amém? Eu fico pensando no Jonas, né? A partir do momento que a virtude de depender de Deus entrou no seu coração, aquele ambiente que ele estava, ou seja, dentro daquele grande peixe, no mais profundo dos mares, não teve domínio sobre a vida de Jonas. Por quê? Habitou o coração de Jonas essa virtude de depender de Deus. E Deus, através daquele próprio animal que colocara Jonas dentro daquela situação, aquele próprio animal que levou Jonas para aquela situação, o tirou dali e o colocou na praia sem nenhum dano. Glória seja dada ao nome de Jesus. A terceira verdade para o crescimento de um líder é a seguinte: a moderação coloca o líder acima das expectativas. Amém? Sempre que o líder for se comportar de forma moderada, ele vai ser colocado, vai ser uma pessoa acima das expectativas. O capítulo 50 de Gênesis, verso 22 ao 24 diz, verso 22 diz: José, pois, habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu José 110 anos, e viu os filhos de Efraim da terceira geração. Ele viu neto, bisneto e tataraneto. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. A moderação coloca o líder acima das expectativas. Amém, queridos? Se você for moderado, Deus vai te colocar acima das expectativas das pessoas. As pessoas vão esperar de você um A, Deus vai fazer um Z na sua vida, porque Ele é bom e Ele sempre faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera através do Espírito dele na nossa vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. A quarta verdade para o crescimento de um líder é a seguinte: a vingança sempre prepara oportunidades justificáveis, mas que são reprováveis. Eu vou repetir: a vingança sempre prepara oportunidades justificáveis, mas que são reprováveis. José teve uma oportunidade justificável, não é verdade, queridos? Os irmãos na frente dele, ele já governador do Egito, os irmãos haviam quase que falido com a vida de José, haviam vendido José, haviam agido com injustiça com José, e se ele matasse os irmãos,
dentro daquela oportunidade que ele recebeu, estava justificado. Não, me fizeram mal, me maltrataram, eu só não morri porque a boa mão do Senhor estava sobre mim, vou matar cada um deles. Vou matar esses 10 camaradas. Ele só não mataria Benjamim porque era o irmão querido dele, e Benjamim não teve nada com aquele barulho, né? Mas não, mesmo sendo justificável, ele seria reprovado por Deus, porque aquilo que o nosso coração justifica, nem sempre o propósito de Deus aprova. A gente precisa pensar nisso. Olha, vamos olhar para Pedro. Pedro, ele tem uma justificativa. Prenderam Jesus, ele amava Jesus, né? Acorrentaram Jesus, prenderam Jesus injustamente, ele meteu a mão na espada e cortou a orelha de Malco, e a coisa poderia ser bem pior. Vamos ler o texto do capítulo 26 de Mateus, do verso 51 ao 53. Olha o verso 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, e esse um era Pedro, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então, olha a reprovação de Jesus. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Eu estou deixando eles fazer isso. Eu não quero usar o poder que está do alto como justificativa para bloquear o propósito que o meu Pai tem na minha vida. Eu tenho que passar pela cruz, e depois da cruz eu vou poder dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus nunca bloqueou o propósito que Deus tinha na sua vida, porque quando a gente se vinga, quando a gente usa a nossa própria justiça, que a Bíblia chama de trapo de injustiça, chama de trapo. E os estudiosos dizem que quando Paulo está falando de trapo de imundícia, ele está falando dos panos que a mulher usava como absorvente daquele dia. A mulher ficava nos seus dias de regra, né, menstruada, e usava aqueles panos. Aquele pano depois daquilo não servia para nada, a não ser para ir para o lixo. É assim que é a nossa justiça, porque a nossa justiça, a justiça humana, né, a justiça pessoal de cada homem, ela olha o agora. É claro que existem leis dentro da nossa nação, né, dentro da Constituição da nossa nação, que são leis que são altamente eficazes. Eu não estou falando sobre isso, estou falando da lei da justiça do homem. Me fez mal, vou pagar com mal. Né? As pessoas falam: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Até é, mas será que eu tenho direito de usar da minha justiça, ou eu tenho que aguardar e confiar na justiça de Deus? Foi isso que José fez, ele confiou na justiça de Deus. A vingança sempre prepara oportunidades justificáveis, mas que são reprováveis. Um outro caso é Davi. No capítulo 24 do primeiro livro de Samuel, aparece uma oportunidade. A Bíblia diz que Saul desejou aliviar o seu ventre, ele precisava ir no banheiro, e ele entra numa caverna. Ele estava tentando alcançar Davi, procurando Davi para matar Davi a qualquer preço, e ele vai para aliviar o seu ventre naquela caverna. Só que Davi estava lá dentro, e Saul, por aquilo que a gente olha e entende pelo texto, ele estava sozinho, entrou sozinho dentro da caverna. E os soldados de Davi falaram para ele: meu senhor, esta é uma oportunidade divina, acaba com esse cara, usando aqui minhas palavras. E Davi fala: não, eu não posso fazer isso com o ungido do Senhor, porque se Davi fizesse aquilo, apesar de ser justificável diante dos homens, ele estaria reprovado diante de Deus. O que é que você quer? Ser justificado diante dos homens ou aprovado diante de Deus? Essa percepção o líder precisa ter. Ele precisa buscar a aprovação de Deus e não o aplauso do homem. Amém? Apesar de Davi estar com todo o direito de matar, né, o seu algoz, né, foi uma autodefesa, em defesa própria. Esse cara queria me matar, eu matei. Davi não fez isso, ele cortou uma parte da orla da roupa de Saul, né, e sentiu seu coração arder, e depois ele mostrou: aqui, meu senhor, eu não quis te matar, e deu provas a Saul que ele não era aquela pessoa que Saul estava vendo.
né? E nem poderia, porque ele tinha na sua vida um propósito de Deus. E o líder tem que saber administrar de forma sacrificial, ainda que seja, o propósito que Deus tem na sua vida. E afirmo, todas as vezes que Deus estabeleceu um propósito na vida de um líder, na vida de alguém, esse propósito vai passar por vias sacrificiais, né? Não vai ser fácil, mas vai ser possível. Glórias ao nome de Jesus. Em quinto lugar, o grau de influência de um líder está intimamente relacionado àquilo que ele passou e venceu. Eu vou repetir. O grau de influência de um líder está intimamente relacionado àquilo que ele passou e venceu. Isso a gente pode chamar, trocando em miúdos, experiência. As pessoas se deixam influenciar por um líder experiente, por um líder moderado, por um líder adaptável, por um líder que tem qualificações do céu na sua vida. As pessoas se deixam influenciar. Amém? Glórias ao nome de Jesus. O capítulo 6 de Daniel, verso 25 ao 28, olha o que diz. O próprio rei Dario, né, após Daniel sair da cova dos leões ileso, os leões não lhe tocaram, Daniel foi colocado injustamente ali naquela situação, as pessoas lá da corte de Dario quase que o obrigaram, cercaram Dario de todos os lados com as leis da Pérsia para ele fazer um edito e colocar Daniel dentro daquela cova. Mas no coração de Dario ele não queria fazer isso, porque ele observava a vida de Daniel, na vida de Daniel, uma pessoa com uma moral ilibada. Mas olha o que diz o capítulo 6, verso 25 ao 28. Verso 25 diz: Então o rei Dario escreveu a todos os povos, depois que Daniel saiu da cova ileso, e nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Verso 27, ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. O grau de influência de um líder está intimamente relacionado àquilo que ele passou e venceu. Você vê que Daniel, ele influencia 3 reis, Nabucodonosor, né? Dario e Ciro. E continua o seu testemunho, o seu legado, continua influenciando pessoas até o dia de hoje. A gente lê, né, o livro de Daniel, a gente observa o comportamento de Daniel, as atitudes de Daniel, e a gente se sente inspirado a se dedicar mais a Deus, a ter uma vida mais estreita, mais próxima de Deus, para alcançarmos benefícios da parte do Deus Todo-Poderoso. O grau de influência de um líder está intimamente relacionado àquilo que ele passou e venceu. O líder precisa ter história para contar. Uma certa ocasião, perto de uma pessoa, essa pessoa falou de algumas pessoas que faziam missões. Essas pessoas não contam nada do que passaram em missões. Estranho, porque o líder, ele precisa ter uma história que edifique vidas. E aqui a gente vê o próprio rei persa tendo a sua vida edificada. Tal era a comunhão de Daniel com Deus. Ele chega a dizer lá no verso 20, Daniel, porventura, o Deus que tu serves continuamente, ele tem te servido? E a resposta de Daniel é extraordinária. Ele não fala a princípio, não, livrou sim. O senhor que é um bandido? Não, ele fala, vive para sempre, meu rei. Ele exalta o nome do rei, ele mostra a sua reverência, o seu respeito, né? O seu tremor e tremor também diante do rei, de forma correta. Amém? Então, o grau de influência de um líder está intimamente relacionado àquilo que ele passou e venceu. Amém? Glórias a Deus. O capítulo 45, verso 12 ao 16,
a gente vê a história de José, né? O que ele passou e venceu. Ele está diante dos irmãos e ele conta o que ele passou, e os irmãos sabiam bem, porque os irmãos provocaram toda aquela turbulência na vida de José. O verso 12 do capítulo 45 fala: e eis que os vossos olhos e os olhos do meu irmão Benjamim veem que a minha boca que vos fala, e fazeis saber a meu pai e a toda a glória que eu tenho no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos. Apesar de ele estar com a máquina do governo na sua mão, ele se manteve íntegro para com sua família. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Esta notícia ouviu-se na casa de Faraó. Ouviu-se na casa de Faraó: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. Os servos de Faraó podiam questionar: mas gente dessa gente convence o coração de todos. Basta tão somente que o líder entenda isso, que o grau de influência de um líder está intimamente relacionado ao que ele passou e venceu. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te dê a paz, e que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre tua vida e a tua família. Eu sou o Bispo Robson Nascimento, congrego na Igreja Evangélica Ágape, aqui em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, no bairro de Andrade de Araújo. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, que Deus possa guardar a tua família, cuide-se.